E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, como a gente vai falar aqui de religião e quando a gente fala de religião, a primeira coisa que vem na cabeça é a igreja. A primeira coisa que vem na cabeça é instituição. E aí eu sei que muitas pessoas têm aversão a isso. Como eu disse, eu sou professor de filosofia e eu sou apaixonado por alguns filósofos. E na sua grande maioria, os ateus são os que mais me chamam a atenção. Os filósofos ateus são os que eu mais me identifico, são os que eu mais estudo, são os que eu mais gosto. E é bem interessante, o filósofo meu predileto é Nietzsche. Né? E Nietzsche, para quem não sabe, ele é de uma família protestante. A família de Nietzsche, ela veio de uma família luterana. Eles pegaram a reforma de Martinho Lutero. O avô de Nietzsche deu aula na universidade que Lutero dava aula. O pai de Nietzsche estudou nessa universidade e Nietzsche também estudou nessa universidade. Nietzsche na escola era conhecido como pastorzinho. E Nietzsche foi o filósofo que decretou a morte de Deus. Ele disse, Deus está morto e fomos nós que o matamos. A morte de Deus, ela é eminente, porque o homem matando Deus, ele sente o alívio e não tem necessidade de buscá-lo. Essas afirmações de Nietzsche, para aquela época, podia ser chocante. Mas hoje é muito fácil de entender. Os grandes filósofos, na grande maioria os ateus, eles não conseguiram distinguir a religião de Deus, a religiosidade de Deus. Então, tudo que eles falam a respeito de Deus, na verdade, eles estão falando a respeito da religião e não de Deus. Deus não tem nada a ver com religião. Deus não é religioso. Deus não gosta, eu posso dizer assim, de religião. Por quê? Porque a gente vai entender isso nesse decorrer dessa nossa conversa. Para a gente resumir, você que não gosta de Deus, eu vou já dar uma ideia aqui para você, uma explicação. Deus não existe. Fique tranquilo, você está certo nesse seu pensamento. Deus não existe. É verdade. Por quê? Porque tudo que existe foi criado. E se Deus existir, ele tem que ser criado. E se ele foi criado, ele não existe. Eu lembro quando eu devia ter mais ou menos uns 7 anos de idade, eu fiz esse questionamento. Quem inventou Deus? Quem foi que fez Deus? E perguntei para várias pessoas. Quem fez Deus? Quem inventou Deus? E ninguém nunca conseguiu me responder. E hoje, depois de estudar muito, eu cheguei à conclusão que ele não existe. Porque tudo que existe foi criado. E se Deus existir, ele tem que ser criado. Então ele não existe. Tá bom, Alessandro? E agora? Deus, ele é. E aí, se a gente for para o livro que a gente falou que está usando, que é a Bíblia, quando ele aparece e ele decide escolher um povo para ele, ele vai na Mesopotâmia, numa terra chamada Ur dos Caldeus, e escolhe um homem chamado Abraão. E diz assim, Abraão, sai da sua terra, saia da sua parentela, saia da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão disse, mas quem está falando comigo? Ele diz, eu sou. Ou seja, ele falou, eu sou. Quando Deus aparece para Moisés, para libertar o povo que estava cativo no Egito, a gente vai conhecer todas essas histórias para quem não conhece. Moisés fala assim, tá bom, mas quem está falando comigo? Ele diz, eu sou, o grande eu sou. Ou seja, Deus é. A Bíblia diz que é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está além da existência. Ele está fora do tempo.